Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e confrades desse centro espírita maravilhoso que eu admiro, leal, Lar Espírita, Amor e Luz. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, usando a página desse memorável centro, para falarmos um pouco de Jesus, de Deus, né, das suas leis magnânimas. E antes de iniciarmos a palestra em si, eu quero agradecer a Maria, né, pelo convite, né, pela confiança que deposita em mim de usar esta página para falar de Jesus, para falar de Deus, né, porque é uma responsabilidade muito grande, afinal de contas, é a página de um centro espírita, né, núcleo, onde se fala de Jesus redivivo, né, onde se fala da terceira revelação, porque só o Espiritismo fala dessas verdades transcendentais, né? Então é importante que se tenha confiança naquele que vai falar. Por isso que eu agradeço de coração, Maria, a você, ao José, ao Ricardo, seu filho, né? Pela ajuda que me dão para que a transmissão seja possível. Então eu agradeço de coração mesmo a vocês, tá? De coração. A palestra, como sempre, vai durar em torno de 30 minutos, para não ficar cansativa. Antes, como sempre, faremos uma prece para que o nosso pensamento, a nossa mente se adeque à espiritualidade, né? Porque todo o trabalho que a gente faz aqui tem o respaldo da espiritualidade. Às vezes a gente pensa que a ideia foi nossa, que fomos nós que fizemos, mas não. Nós somos meros instrumentos de Deus. E o que é Deus, senão a espiritualidade superior? O próprio Espírito Santo, como a teologia sempre fala, né? Os espíritos puros que governam todo o universo. Porque a nossa concepção de Deus está muito distante daquilo que verdadeiramente é. Jesus, espírito puro por excelência, via ou ver Deus face a face, transmite para a humanidade os seus ensinamentos sublimes, né? É isso. Mas estamos muito longe ainda de entendermos a grande verdade que é Deus. Deus é a grande verdade universal, né? Então, depois da palestra de 30 minutos após a prece, faremos uma vibração a título de encerramento, de prece final, para agradecermos a Deus por tudo, né? Quem quiser colocar o seu copo com água, fique à vontade, porque com certeza, meus amados, com certeza a espiritualidade cuida de energizar essas águas, de fluidificar. Outras religiões chamam de água benta, não importa, o nome difere, mas o teor é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Que essa água seja fluidificada, para que nos sirva de remédio para possíveis males que porventura tenhamos e às vezes nem nos damos conta que temos. A água vai nos servir de remédio. Que cada um possa, se quiser, deixar o seu copo com água perto, porque no final tomaremos a água, né? Está se dando aí às 20 horas. Como foi falado, divulgado com antecedência, o tema será o juízo final, né? O que é que o Espiritismo pensa, o que é que o Espiritismo diz a respeito do juízo final. Meus amados, o que eu falar aqui não é fruto da minha cabeça, da minha imaginação, mas baseado na própria Bíblia Sagrada, né? Que para mim é sagrada, para mim é um livro sacrossanto, né? E a codificação espírita que sintetiza, que representa para mim, sem sombra de dúvida, uma revelação de Deus para a humanidade. No caso, a terceira, né? Que já tivemos duas anteriormente, que veio com Moisés e a outra com o próprio Jesus. Mas vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, né? Boa noite, Neuza. Neuza, Simone Dias. Um grande abraço para vocês. Para todos que estão do outro lado me dando uma sustentação e vibrando para que tudo concorra para o bem, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Cerrando levemente os nossos olhos, para quê? Para que as formas exteriores não venham tirar a nossa concentração em Deus. Em Deus que está dentro de cada um de nós. Porque o próprio Jesus falou-nos que o reino de Deus estaria dentro. Paulo asseverou que somos templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então, fazendo uma breve introspecção,
vamos nos colocar na presença de Deus para rogar a sua bênção e a permissão que os mensageiros divinos estejam conosco, sustentando esse trabalho e ajudando-nos na caminhada. Que Jesus se faça presente, porque é em nome dele que estamos reunidos, né? Na certeza de que tudo concorrerá assim, conforme desejamos, conforme pedimos, conforme vibramos, sob as bênçãos de Deus, a presença amiga do Cristo e a sustentação dos bons espíritos, damos por iniciada a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Parábola normalmente é uma história real ou fictícia que sempre sintetiza um ensinamento moral, que sempre quer nos passar um ensinamento moral. E todas as parábolas, elas podem ser interpretadas de qualquer maneira, mas todas elas servem-nos para nos transmitir um ensinamento moral. Portanto, as parábolas são meios para se chegar a determinado fim. E eu posso usar cada parábola como meio, a mesma parábola, para chegar a fins distintos. Depende da interpretação que damos à parábola, não é? A parábola tem essa mágica, essa magia de cada um interpretar como deve, sempre visando o espírito da letra e não a letra que mata. Mas a parábola tem sempre a capacidade de representar qualquer coisa divina ou um ensinamento moral que seja. Então podemos usar às vezes uma parábola para explicarmos determinadas coisas. E a mesma parábola para explicarmos outras coisas, e dá sempre muito certo. Por isso, Jesus falou muito em parábolas, e as parábolas de Jesus valem até hoje. Mas não só existem as parábolas do Mestre. Existem parábolas maravilhosas por todo sempre. Não faz muito tempo que eu usei aqui uma parábola que existe para chegar no fim da ideia mãe, de um assunto central de uma palestra que eu ministrei. Usarei hoje a mesma parábola, né, para servir de meio para alcançarmos o fim, o entendimento da palestra que será proferida hoje, né? A parábola chama-se O Mosteiro Pode Acabar. Havia um mosteiro que passava por tempos difíceis, porque os jovens não queriam mais ingressar no tal mosteiro, por causa da ideia vigente na época de que Deus era uma superstição, que Deus não existia. Então muitos jovens preferiam estudar socialismo, outros preferiam estudar qualquer uma outra matéria, outros tratados de materialismo em geral, e os jovens não queriam mais se interessar pelas coisas sagradas. Os jovens não queriam mais se interessar pelas coisas divinas de Deus, porque achavam que Deus era uma superstição. Então não ingressavam mais no mosteiro. O mosteiro foi ficando cada vez mais caquético, as pessoas não iam mais ao mosteiro, os monges que cuidavam daqueles noviços foram morrendo um a um, e com o tempo só restava um monge naquele mosteiro, e ele estava num leito de morte. Estava na iminência de morrer e deixar seus poucos noviços à mercê deles mesmos. E ali, no seu leito de morte, ele chama os noviços que ainda restavam e fala-lhes: eu tive uma visão. Esse mosteiro está destinado a algo muito importante. Então um dos monges fala: que pena, porque esse mosteiro não está dando conta das atividades habituais. Porque temos poucos monges, só restam 5 noviços e o senhor que está em estado terminal. Só restam nós 5 e o senhor. Então não estamos dando conta de coisas triviais e comuns do dia a dia, que dirá cuidar de algo importante.
Aí aquele monge que está à beira da morte fala: é uma pena mesmo, porque aqui no meu leito de morte eu fui visitado por um anjo de Deus. E o anjo de Deus, esse mensageiro divino, asseverou que um de vocês está destinado a tornar-se santo. Disse isso e expirou, desencarnou, morreu. Então eles olharam um para o outro ali, naquele momento, imaginando quem de nós está destinado a virar santo. Então, no dia que enterraram ali o monge, o último monge do mosteiro, eles ficaram sempre se questionando, olhando um para o outro e questionando-se quem será de nós o destinado a virar santo. Então, na iminência de estarem diante de um santo, sem saberem se eram eles próprios, cada um de forma individual, cada um olhava para os outros quadros achando quem será o santo. Será aquele que tem uma oratória melhor, que faz a homilia melhor na hora do culto? Será aquele que faz uma prece mais fervorosa e sentida? Será aquele que interpreta melhor as escrituras sagradas? Qual de nós está destinado a virar santo? Então, na iminência de estarem convivendo com um santo ali entre eles se motivaram. Eles arregaçaram as mangas, porque estavam desanimados até então. Então arregaçaram as mangas e passaram a trabalhar com afinco, a levar a palavra de Deus a todos que se aproximavam do mosteiro, a limpar o mosteiro e deixar-lhe de forma impecável. Então as pessoas começaram a admirar aquilo, começaram a admirar o ímpeto deles, o desejo de fazer o bem, de pregar a palavra, de trabalhar para Deus. Um dia, visitado por um homem que levava seu filho ainda pré-adolescente, o adolescente disse: pai, eles trabalham com tanto entusiasmo, não é, pai? O pai disse: é, filho, entusiasmo significa Deus em nós. Eles trabalham como verdadeiros representantes de Deus. Sabe por quê, filho? Porque eles fazem aquilo com amor. Aquele filho quis se ingressar no mosteiro, no convento. E assim outros jovens que viam aquele entusiasmo, que viam novamente o mosteiro, o antigo convento ressurgir das cinzas, se motivaram a ingressar no mosteiro, a entender mais sobre as maravilhas de Deus. E aí, o mosteiro sobreviveu, e depois de uns 5 ou 6 anos daquele episódio da morte do último monge, o mosteiro tinha quase 200 noviços, chefiados por um deles, que foi escolhido numa eleição democrática entre eles. O mosteiro cresceu e até hoje ninguém sabe se o monge realmente recebeu a visita de um anjo ou se descobriu um meio de motivá-los. Ninguém sabe se ele falou a verdade ou se ele inventou aquela história de anjo para motivar os seus últimos 5 noviços. Mas a verdade é que eles se motivaram. A verdade é que o mosteiro podia acabar, mas não acabou. Não acabou. A mesma coisa acontece, meus amados, com a ideia que a humanidade tem do mundo. Eu sempre ouvi, na minha trajetória nessa existência, a informação de que o mundo iria acabar. Inclusive, colocaram algumas datas, do ano 2000 não passará, e a gente ficava naquela expectativa, né? De certa forma nos preparando de alguma forma, de forma inconsciente até, para que o evento acontecesse, e as coisas foram acontecendo e nada do mundo acabar. Porque o mundo não acaba, meus amados. Porque o universo e Deus estão juntos, e Deus é eterno, e o universo é tão eterno como o próprio Deus. Existe uma lei de destruição, é claro, que as coisas se transformam, como diria Lavoisier. Nada se acaba, nada se perde no universo, mas tudo se transforma. Uma lei de destruição que sempre vem transformar tudo para o bem, mas nada se acaba, absolutamente nada se acaba. Então essa ideia de final do mundo, que a Terra iria acabar,
que um dia acabou com água no dilúvio universal. Fantasia, né? O dilúvio universal que a Bíblia sintetiza, meus amados, significa o fim de uma era na Terra e o início de uma outra era. Não pode ter ocorrido um dilúvio universal. Não pode. Houve algum dilúvio de forma regional, que aquele povo, o planeta Terra era muito diferenciado do que é hoje, o mapa mundi era muito diferenciado do que é hoje, e uma certa população de uma região achava que a Terra era só aquilo, talvez um tsunami, que sempre houve grandes catástrofes dessa natureza, aconteceu em determinada região, e aí quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, né, escreveu como um dilúvio universal, e não faz sentido acreditarmos nisso. Então, o dilúvio universal que apresenta na Bíblia de Noé, né, nada mais, nada menos é do que a transição do planeta de provas e expiações, aliás, de um planeta de primitivo, um mundo primitivo que éramos, para um planeta de provas e expiações. Para mim, a partir na própria Bíblia, até Noé éramos um planeta primitivo. De Noé para cá, um planeta de provas e de expiações. E toda a transição que acontece de um mundo para o outro, a Terra é a mesma, o universo é o mesmo, nada se acaba, mas as coisas vão se transformando, não é? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, depois mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, mundos divinos, e assim a Terra vai passando por fases. Então são tempos que se acabam, que se renovam, que surgem novos tempos na Terra. Isso sempre foi uma realidade. Sempre foi a nossa realidade essa. E é isso que a doutrina espírita nos explica, esclarece. Existem mundos. A Terra hoje é um planeta de provas e de expiações. Já foi um planeta primitivo. Para mim, segundo a minha exegese, a minha interpretação bíblica, isso aconteceu mais ou menos na época do dilúvio. A gente não pode estabelecer anos na própria Bíblia, porque cada ano profético significa, cada dia profético significa um ano, por exemplo, na profecia. Então a gente não pode também bater o martelo e dizer em que anos mais ou menos aconteceram aquilo. Até porque uma fase de transição de um mundo para o outro, ninguém sabe quanto tempo pode demorar, né? Quanto tempo pode demorar. Mas as pessoas acreditam que o mundo vai acabar por causa de algumas profecias que Jesus deixou, principalmente em Mateus capítulo 24, quando ele fala da destruição do templo de Jerusalém, e aí ele aproveita para falar mais algumas profecias a respeito do mundo. Só que é muito confuso, porque há momentos naquela profecia, no sermão profético, em que Jesus se refere ao templo de Jerusalém. A gente precisa entender isso. E há momentos na própria profecia que Jesus fala de um final, não do mundo, mas final dos tempos. Que haveria grande turbulação, né? Que haveria muita incredulidade. Por ter tanta iniquidade, as pessoas, o amor esfriaria, não é? Que as estrelas cairiam do céu, que a lua perderia seu brilho, que o sol também deixaria de brilhar. Ora, a gente sabe que a lua não pode perder seu brilho, nem o sol deixará de brilhar, talvez daqui a 15, 20 bilhões de anos. Então Jesus não ia se referir ao astro Ei, nem ao satélite nosso natural da Terra. Então o que significa essas palavras proféticas de Jesus? A lua perderá seu brilho. O que significa isso? As religiões perderão seu brilho. Sabe? Perderão a credibilidade por causa de tanta coisa errada que a gente vê nas próprias religiões. Não é? O sol deixará de brilhar. O que significa isso? O sol representa Deus nessa profecia. As pessoas se afastam de Deus. Não que Deus vai deixar de brilhar, não é isso. Mas as pessoas se afastam de Deus. Hoje, a ideia de Deus é cafona. As pessoas não param para pensar em Deus e nas coisas sagradas do universo, não. O mundo está muito materialista. As iniquidades estão acontecendo. E por vermos prosperar tanta iniquidade, o amor esfriará no coração de muitos. Não está acontecendo isso, meus amados? Está acontecendo por causa de um momento de transição. Aí ele fala, quando acontecer essas coisas, aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem, ou seja, do próprio Jesus.
Muita gente pensa, e muitas religiões estão pensando, que Jesus virá como da outra vez, pessoalmente, mas isso não vai acontecer. Sabem por quê, meus amados? Porque Jesus nunca nos deixou, portanto, Jesus não vai voltar. Já assistiram aquele filme, A Volta dos que Não Foram? Pois é, se Jesus for voltar, é a representação desse filme, A Volta dos que Não Foram. Porque Jesus nunca foi, Jesus nunca nos deixou, não é? Ele fala ali em João capítulo 12, né? Aliás, no final do capítulo 28 de Mateus, quando ele se despede, quando ele ascende aos céus, ele fala para os discípulos continuarem pregando a palavra, levando a mensagem do cristianismo para frente, não pararem de trabalhar, e ele deixa a promessa, termina o livro de Mateus ele dizendo, quanto a mim, não vos deixarei, permanecerei convosco até o final dos tempos. Engraçado que ele fala até o final dos tempos. Ele não fala até o final do mundo. Então a gente precisava entender mais a Bíblia como o espírito da Bíblia, o espírito que vivifica, e não a letra que mata. Jesus nunca nos deixaria órfãos. Disse até que depois mandaria também o Consolador, o Paráclito, o Espírito de Verdade, que lembraria o que ele disse e diria muito mais. Mas, na verdade, Jesus nunca deixou-nos. Jesus é o governador espiritual da terra. Ajudou a formar esse mundo, essa casa abençoada em que habitamos hoje. E vai devolver ao Pai quando esse planeta alcançar o nível de regeneração. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele vai entregar a Deus esse mundo, sem deixá-lo jamais também, quando ele se transformar num mundo de regeneração. Então, essa transição que acontece no final dos tempos, no final de cada ciclo que a humanidade atravessa, chama-se tempo de transição, onde as coisas acontecem, as mudanças geram conflitos, geram alvoroço. Muitos espíritos estão tendo chance de reencarnar. Muitos espíritos estão tendo chance de reencarnar, para não dizer que Deus não deu chance para ninguém. Então aqueles que estavam destinados a sofrimentos mais alongados, estão tendo chance de voltar, para ver se realmente passam nas provas e nas expiações, e são merecedores de permanecer na terra. Jesus disse lá nas bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra. Ele disse, aí você vai ver no céu o sinal do Filho do Homem. Lá em Mateus 25 ele fala quando o Filho do Homem voltar na sua glória, arrodeado de anjos. Voltar como se ele nunca saiu? É uma representação mais ou menos assim. Alguém que eu amo, que vai embora para os Estados Unidos, fisicamente, como Jesus foi da terra fisicamente embora. E aí, mas a gente continua mantendo contato e essa pessoa, mesmo dos Estados Unidos, continua me ajudando, me auxiliando, me orientando, me aconselhando, nunca me abandonando, mesmo distante. Aí um dia essa pessoa volta. É assim que devemos entender. Jesus nunca nos deixou à mercê de nós mesmos. E como é que ele volta? De forma física? Não. A doutrina espírita é clara. A primeira revelação veio simbolizada em Moisés, num homem. A segunda revelação em Jesus, outro homem. Mas a terceira revelação tem a característica da universalidade dos espíritos. É Jesus voltando, sabe? Arrodeado de anjos. Sabe o que é isso? É o Espírito de verdade arrodeado de sua falange de Espírito de verdade. Então, de uma forma mais pragmática. Se ele nunca nos deixou, agora de uma forma mais pragmática, muito mais assim incisiva, ele está presente através do Espírito Consolador, através do Espiritismo, através da terceira revelação. Aí de forma direta, chefiando a falange de verdade, ele volta de forma mais sistemática, é isso. Mas na verdade ele nunca nos deixou. Por que eu sei disso? Porque quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o que é que o Espírito de verdade fala ali numa comunicação? Venho como outrora, entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz para dissipar as trevas. Ora, assinado o Espírito de verdade. Quem vem como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel? Jesus. Naquela época, entre as ovelhas desgarradas de Israel, ele veio. Ele vem como outrora agora, trazer a luz e dissipar as trevas. Assinado o Espírito de verdade, que para mim é o próprio Jesus. Para mim e para a doutrina espírita é o próprio Jesus. Não é?
Então esse é o sinal da vinda dele, de forma mais sistemática. Mas na verdade ele nunca nos deixou. Ele mesmo disse isso. Quanto a mim, estarei convosco até os finais dos tempos. Né? No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que o Espírito da Verdade nos diz ali? Ó Espírito do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Semelhante a estrelas cadentes, os Espíritos do Senhor, grande exército, vêm abrir os olhos dos cegos. Estrelas cadentes, estrelas cairão dos céus. Lembra da profecia? Estrelas cairão dos céus. Então é isso que está acontecendo. E o juízo final? A teologia nunca chegou a um consenso. Porque quando se acredita na unicidade da existência, as coisas perdem o sentido. Nada fica com explicação lógica. Nada fica com explicação lógica, porque uma única existência não dá para evoluirmos. Então, o nosso destino vai ser determinado com uma única existência? Aí antes era céu e o inferno. Palavras dogmáticas. É o céu ou o inferno. E são esses os dois destinos de quem morre. Quem for bom vai para o céu, quem for mal vai para o inferno. Depois criou-se o purgatório. Ora, eles nunca se entenderam sobre a questão de como vai ser isso. Não é? Nunca se entenderam. Depois, agora, o que é que os evangélicos, os protestantes, os católicos acham? Que quando morremos, o corpo vai para a terra que o deu, segundo Eclesiastes, e o espírito volta a Deus que o deu. Aquele sopro de vida que Deus soprou nas narinas do homem lá em Gênesis, volta para Deus. Vai esperar o final dos tempos, a vinda do Cristo, né? O mundo acabar, a Jerusalém celeste descer ao céu. Não tem sentido. Não tem o menor sentido. Né? Meus amados, eu quero dizer-lhes que a transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração já está acontecendo. E começou mais ou menos por volta de 1850, com o advento, inclusive, da doutrina espírita em 1857. Ora, Gesualdo, por que você fala isso? Baseado em quê? Meus amados, baseado numa profecia do profeta Daniel. Eu falo isso baseado numa profecia do profeta Daniel, que é o próprio João Evangelista reencarnado depois que escreve o Apocalipse. Eu vou ler, agora eu tenho que ler um trecho da profecia de Daniel para que vocês entendam, porque eu penso que a transição planetária começou por volta de 1850. Senão vocês não vão entender, e não dá para eu pegar o texto da Bíblia de uma forma decorada, porque realmente a Bíblia é cheia de metáforas que a gente precisa ler às vezes a letra para poder entendermos o espírito. Daniel capítulo 8 diz assim, capítulo 8, versículo 12. O chifre lançou a verdade por terra e alcançou sucesso naquilo que empreendeu. O chifre significa rei, significa poder. Então, alcançou sucesso naquilo que empreendeu. Então, ouvi o santo falar, e o santo disse àquele que falava, a Daniel: até quando essa visão do sacrifício perpétuo, da perversidade devastadora do santuário entregue e do exército calcado aos pés? Até quando essa diversidade toda? Até quando esse mundo vai? Né? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será estabelecido em seus direitos. Vai acontecer a transição. Até 2.300 tardes e manhãs. Ora, tarde e manhã simboliza um dia. E cada dia profética é um ano. Então, 2.300 anos. 2.300 anos. Daniel fez essa profecia no ano de 450 aproximadamente antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos,
de 450 anos antes de Cristo até agora vai dar 1850, mais ou menos, depois de Cristo. Entendeu? Quando essa verdade se estabelecerá. Quando a visão das tardes e manhãs, tal como foi verdade, é porque ela se refere a dias distantes. 2.300 tardes e manhãs. Aí a gente percebe nessa transição planetária muita coisa acontecendo, mas muita coisa acontecendo mesmo. O advento das mesas girantes, né? Nunca aconteceu tanto fenômeno mediúnico como esse. Para mim, o Espírito Consolador, o Paráclito, o Espírito de Verdade é o advento do Espiritismo. Algumas pessoas acham que foi o advento de Pentecostes, mas Jesus disse que o Consolador lembraria o que ele disse e diria muito mais. Ora, o advento de Pentecostes aconteceu 50 dias depois da morte do Cristo. E ninguém esquece uma mensagem em 50 dias. Então, depois do Pentecostes, depois do Cristo, o único movimento que realmente lembra o que Jesus disse e diz muito mais é a doutrina espírita. Meus amados, se nós formos analisar a letra da Bíblia, a letra que vivifica e não o espírito que mata, nós vamos entender que o capítulo 19 do Apocalipse é exatamente o tempo em que estamos vivendo agora. O tempo em que estamos vivendo agora. O capítulo 19 do Apocalipse. Aí vamos entender que o capítulo 20 do Apocalipse, que fala daqueles 1000 anos, é o mundo de regeneração que vai durar 1000 anos. Mas ainda não começou. Estamos numa fase de transição e ninguém sabe quando vai terminar. Nem Cristo sabe, só o Pai, disse ele. Ninguém sabe o dia, nem o tempo. Mas estamos na fase de transição para depois entrarmos num processo de regeneração. Então as pessoas falam que vai haver um grande julgamento. Ora, isso vai acontecer de forma natural. Nós vamos sendo separados, o joio do trigo, de forma muito natural. Aqueles que não merecem permanecer na Terra já vão reencarnando em planetas diferentes. Muita gente espera que Jesus volte para fazer esse tal julgamento, mas isso não vai acontecer, porque ele mesmo disse, se alguém ouve as minhas palavras e não as guardas, ou seja, não as praticas, não serei eu quem vai julgar, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo, né? Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem o seu próprio juiz. Olha o que Jesus disse. Lá em João capítulo 12. Aquele que me rejeita e não ouve minhas palavras tem o seu próprio juiz. Então que juiz é esse? Não a nossa própria consciência. E ele mesmo disse que não veio para julgar. Lá em João capítulo 12, Jesus fala, eu não vim para julgar ninguém. Eu vim para salvar o mundo. Então não esperem que Jesus venha para julgar a humanidade, porque não é assim que acontece. Agora vai haver a separação do joio e do trigo? Vai haver a separação do joio e do trigo. Jesus, aquela mensagem dele no capítulo 25 de Mateus, que ele virá rodeado de anjos e arcanjos e separará os bodes das ovelhas, já está acontecendo. Já está acontecendo. Essa separação já está acontecendo, porque o Espiritismo é Jesus de volta. E esses anjos que o arrodeiam é a falange do Espírito de Verdade. Já está acontecendo o expurgo. Divaldo fala que o expurgo já começou. Tem muitos aqui da Terra que estão desencarnando e não vão mais reencarnar na Terra por 1000 anos. Como diz o capítulo 20 do Apocalipse. Apocalipse 20, capítulo 20, 1000 anos. Onde fala simbolicamente lá que o diabo vai ser acorrentado por 1000 anos. O diabo somos nós mesmos, são as nossas imperfeições. Então iremos, alguns de nós, para um planeta mais primitivo ou de provas e expiações ainda, sofrermos um pouco, como se estivéssemos acorrentados num corpo físico que nos fazem sofrer, que nos faz sofrer. Deu para entender? Agora aqueles que merecem permanecer na terra, os mansos, aqueles bem-aventurados do Sermão da Montanha, permanecerão na terra. E a terra será um planeta melhor mesmo. Quando as testemunhas de Jeová falam que o planeta Terra será um mundo melhor, eles estão com a verdade, vai ser um mundo melhor mesmo, um mundo de regeneração. Ainda vai haver mal? Vai. Mas o bem vai prevalecer aqui na Terra. O bem vai prevalecer. Então o capítulo 21 do Apocalipse simboliza o final dos 1000 anos, a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus,
né, para entregar esse planeta regenerado e agora entrando na categoria de um mundo feliz para o Pai. Capítulo 21 do Apocalipse é o mundo feliz, é a Jerusalém celeste aqui na Terra. Mas isso vai demorar muito. Primeiro porque essa transição a gente não sabe quando vai, até quando ela vai. Mas está acontecendo já a transição e o expurgo. Isso é fato. Isso é fato. Depois a Terra será realmente muito melhor de se viver. Então vai ser prazeroso para nós, se merecermos isso, permanecermos na Terra. Porque senão iremos para mundos inferiores à Terra e passaremos lá 1000 anos. Até novamente termos chances de reencarnar, como muitos estão tendo agora. Por isso que a população da Terra cresceu tanto de 300 anos para cá. Cresceu assustadoramente. Espíritos estão tendo chances de virem, como última chance que o Pai dá para todos nós. Então, no final dos 1000 anos, realmente, eles falam lá no Apocalipse que o diabo será desacorrentado, será solto. Ora, são aqueles espíritos que foram para mundos inferiores, na Terra, compatíveis com ele, e que agora voltam novamente. Aí eles consideram isso o julgamento, porque é isso que está escrito no Apocalipse. Mas julgamento é um modo de falar. Né? Afinal de contas, é uma palavra que precisa ser usada, mas não da forma como a gente entende um tribunal, onde vai haver um julgamento. Não, esse processo acontece de forma muito, mas muito natural mesmo. Muito natural. Só que a gente precisa pensar em amar, porque o mundo está passando realmente por essa fase de transição e a gente não sabe onde vamos reencarnar. Se vamos ser merecedores de permanecermos na Terra, ou se vamos para um planeta realmente que nos fará sofrer um pouco mais do que já sofremos aqui na Terra. Mas tudo vai depender de cada um de nós, porque somos artífices, construtores do nosso próprio destino. Né? Então vai depender de cada um de nós. Deus está acima de todas as leis que criou e Jesus está acima de nós, está comandando essa grande falange do Espírito de verdade. Vai haver sofrimentos? Vai. Porque toda mudança passa por tudo isso. Gera confusão, gera conflito. O mal faz muito alarde, parece que existe muito mais mal do que bem. Não é verdade. O bem prevalece, é o bem que vai ficar. O mal é somente a ausência do bem. Mas a gente pode ver essas mesmas profecias na própria literatura espírita. Lá no capítulo, na pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos esclarece da seguinte forma: infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos períodos ou séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. É isso que vai acontecer. Né? Quando é que o reino de Deus vai se estabelecer no mundo? No coração do homem, diz a literatura espírita, na questão 1018. Quando o homem se transformar, esse reino de Deus vai se fazer concreto. Porque Jesus falou do reino de Deus dentro da gente de uma forma figurada. Mas quando o homem mudar, quando transformar o seu coração, vai ter um reino de Deus dentro da gente e aqui na própria terra. Nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Aí vem Emmanuel lá no A Caminho da Luz, né? E diz o seguinte: mas é chegado o tempo de um ajustamento de todos os valores humanos. As dolorosas expiações são prelúdio dos últimos ás do Apocalipse. Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz. Está chegando o tempo do reajustamento de todos os valores. O que está acontecendo são os demandos dos últimos ás do Apocalipse. Então a gente encontra ali os ais do Apocalipse e lendo o Apocalipse como realmente o Evangelho do Cristo, porque é assim que eu vejo o Apocalipse, como o Evangelho de Jesus. O único evangelho que Jesus escreveu foi o Apocalipse. Porque Jesus não escreveu nada na sua existência aqui na Terra, na sua passagem. Foram os discípulos que escreveram anos depois, até às vezes colocando palavras na boca de Jesus que ele nem pronunciou, ele nem proferiu. Mas depois ele voltou na ilha de Patmos e mediunicamente ele passa para João, o seu discípulo amado, que já tem mais de 90 anos.
Jesus volta e é o Filho do Homem mesmo que João fala, que veio para ele em visão e pede para que ele escreva. Então todo o Apocalipse foi escrito por João, por Jesus, psicografia de João. Por isso que eu gosto do Apocalipse, tirando aquelas figuras de linguagem que o Apocalipse traz, porque são figuras, são símbolos. A gente precisa entender. Por exemplo, um dia é um ano no Apocalipse, chifre significa coroa, significa poder. Mar significa gente, significa povo, população. Né? A besta que veio do mar é um poder que veio do povo, que emanou do povo. Então a gente precisa entender só isso. Aí a gente vai acompanhando o Apocalipse, muita coisa já aconteceu, outras vão acontecer, mas não é essa coisa terrível que as pessoas falam do Apocalipse, não. É uma revelação divina e maravilhosa do que vai acontecer na Terra. A gente só precisa estar preparado. Sabendo disso, a gente se policia mais, a gente procura se melhorar cada vez mais, porque o processo é natural. O processo é natural. Jesus disse que cada um vai trazer o seu próprio julgamento. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim. Ele disse, quem me rejeita e rejeita as minhas palavras, tem em si próprio o juiz. Olha lá. Isso aí está em João capítulo 12. Quem me rejeita e rejeita minhas palavras, tem em si próprio o juiz, porque eu não vim julgar o mundo. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Então não espere que Jesus venha julgar ninguém, porque ele não veio para julgar, nem se arvore em achar ele separador de bens, como ele disse, tutor, porque ele não é assim. Jesus é o nosso governador espiritual para nos salvar de possíveis sofrimentos que podemos ter por causa dos nossos atos. Então a gente precisa mudar. A gente precisa acreditar que Jesus é o caminho, o único caminho que nos conduz a Deus. É isso aí. Então o capítulo 21 é a Nova Jerusalém, é um mundo feliz que o planeta Terra vai chegar, e aí no capítulo 22 termina, né, o Apocalipse, porque só vai até ali. Mas a vida continua em mundos mais felizes, mundos celestes, mundos divinos, mas o Apocalipse traz até, se você for interpretar direitinho o Apocalipse, até um mundo feliz, que ainda estamos muito distantes de chegar lá. Estamos no capítulo 19, vai. Atualmente a gente se vê e se encontra ali no capítulo 19. O capítulo 20 já vai ser o mundo de regeneração. A transição está acontecendo. Então cada um vai ser julgado pelos seus próprios atos. Né? Tem uma parte lá do Apocalipse, no capítulo 20, Jesus fala que os mortos serão julgados pelos seus próprios atos. Aí na sequência, no outro versículo, ele fala, todos serão julgados pelos seus próprios atos. Então não tem nada de graça. São os atos. Os mortos serão julgados pelos seus próprios atos. Aí eles falam que os mortos vão ressuscitarem para serem julgados. Não. Sabe quem são os mortos? Na profecia e na Bíblia, mortos são aqueles que estão afastados de Deus. Mortos são aqueles afastados dos ensinamentos espirituais. Esses são os mortos. Mortos são aqueles que vivem a vida do mundo, sem se preocupar com as coisas divinas, com as coisas naturais de Deus. Esses são os mortos, os chamados mortos da Bíblia. Por isso que todos serão julgados. Mortos são aqueles que estão afastados de Deus. Por isso que Jesus ressuscitou tantos mortos. Por isso que Paulo disse aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Não eram os mortos que estão enterrados no cemitério, não. Desperta, ó tu que dormem espiritualmente, estão adormecidos de forma espiritual. Levanta-te de entre os mortos, ou seja, deixe de ser materialista, acredite nas coisas de Deus e Cristo vai te iluminar. E o Cristo te iluminará. Mas é preciso despertar primeiro, é preciso se levantar de entre os mortos, deixarmos a vida material e pensarmos mais na vida espiritual, porque é isso que vai ficar. Né? Nós mesmos trazemos em nós mesmos o nosso próprio juiz, como diz Jesus lá em João capítulo 12. Então, esse processo de separação de joio do trigo, essa coisa aí de separação dos bodes das ovelhas, como Jesus falou, isso está acontecendo. Isso já está acontecendo. Não numa sala de tribunal, como muita gente pode pensar. Isso já está acontecendo de forma muito natural. Ninguém sabe o tempo que isso vai levar, mas o planeta Terra vai ficar melhor. Porque aqueles soldados indisciplinados, como diz o último capítulo do livro A Gênese, eles vão ser excluídos daqui. No lugar desses soldados indisciplinados, Deus vai colocando soldados mais transformados.
Não é só isso que acontece na transição, de sairmos para desencarnar para depois voltarmos à Terra, ou desencarnarmos e irmos para um planeta inferior. Não é só isso, não. Espíritos superiores, mais superiores que nós agora, estão chegando para ajudar na transição. A nova geração dessas crianças que estão chegando mais iluminadas, que chamam de crianças cristais, índigos, são essas crianças que estão chegando agora que vão mudar o mundo também. São espíritos que estão chegando para ajudar na transição. Então não é só sair para um mundo inferior. Estamos recebendo também na Terra espíritos bons que vão nos ajudar na transição. Porque Deus não desampara ninguém. Agora cabe a cada um de nós construirmos o nosso futuro. E o julgamento, o juízo final vai se dar em termos de consciência. É a consciência. É na consciência que está escrita as leis de Deus. É na consciência. É a consciência nossa que vai determinar tudo o que vai acontecer com cada um de nós. Meus amados, existe uma cidade do outro lado bonita. Não na hora que desencarnarmos, irmos para o nosso lar ou alguma cidade. Pode ser que não vamos, passemos ainda por alguma região de sofrimento, mas não é esse outro lado que eu estou falando. Existe lá na frente um mundo melhor aqui. É como se do outro lado existisse uma cidade maravilhosa. O discípulo chegou para o mestre e disse assim: mestre, eu sei que o senhor me ensina a ser melhor, eu sei que o senhor me ensina coisas boas, mas eu não tenho força para praticar nada do que o senhor me ensina. E o mestre disse: é como se você soubesse que existe uma cidade linda do outro lado, mas você ainda não preparou a mala, você ainda não embarcou no navio. Então não adianta nada você saber que do outro lado existe uma cidade feliz. Faça as malas. E aí o discípulo disse: mestre, como é que eu faço isso? Ele disse: dê o primeiro passo e o caminho vai se mostrando por si mesmo. Meus queridos, o poeta Zé Ramalho, ele escreveu uma letra que para mim é profética, onde ele fala do que vai acontecer com a Terra do 3º milênio para frente. 3º milênio nós já estamos. Como não tem data para terminar essa transição, mas ainda vai ser dentro desse milênio ainda. Claro. Ele escreveu: quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, haverá uma grande novidade entre átomos, íons e hidrogênio. Nascerá desse todo um grande gênio com enorme cultura diferente, ensinando para todos claramente o porquê de uma causa ter efeito. Estará nosso globo desse jeito, do 3º milênio para frente. Podem crer que daqui a uns 100 anos automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbinas provocando ruídos desumanos. Nesse tempo os norte-americanos é que pedirão dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto que conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito, do 3º milênio para frente. Em 2500, mais ou menos, haverá mudança geral por toda parte. Os humanos escreverão a Marte e pegam táxis aéreos para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente que vai unir Ocidente e Oriente. Sem Senado, sem Câmara, sem prefeito. Estará nosso globo desse jeito, do 3º milênio para frente. Onde haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus. Jesus sempre foi o nosso grande pastor. Jesus nunca esteve ausente do planeta Terra, desde a sua formação, desde quando ele foi designado a ser o nosso governador espiritual. Ele nunca nos deixaria à mercê de nós mesmos, jamais. Ele disse que permaneceria conosco até o final dos tempos. Quanto a mim, permanecerei com vocês até o final dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Final do Evangelho de Mateus. Então Jesus vai estar conosco. Disse que não viria julgar. Ele mesmo disse isso: eu não vim julgar, mas eu vim salvar a humanidade. A salvação vai depender do que vamos fazer com os ensinamentos que Jesus nos legou. Então vai depender de cada um de nós. Meus amados, que os ventos da felicidade, da prosperidade, sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da liberdade, da felicidade e do amor sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos, trazendo luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre você.
e até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente, que Deus os tenha tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agradecer. Vamos cerrar levemente os nossos olhos. Como eu disse no início, para entrarmos em contato com Deus que está dentro de cada um de nós. Se no início nós pedimos proteção e amparo para o que iria acontecer na palestra, que agora nós agradeçamos. Que façamos como aquele leproso dos 10, o único que voltou para agradecer, porque agradecer é divino. Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado por nos manter vivos, com saúde, depois de tantas turbulências que o planeta passa por causa da pandemia. Proteja e ampare aqueles que desencarnaram, descortinando à frente deles o limiar de uma nova vida, que eles possam olhar para dentro de si mesmos, arrependerem-se de possíveis erros e equívocos, para que as equipes socorristas possam alcançá-los, que todos possam ser felizes. É isso que desejamos do fundo dos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Que Deus abençoe cada um de nós. Que possamos tomar as nossas águas.